Jesus Cristo fundou uma igreja ou uma religião? Você sabe a diferença entre religião e igreja? E o que faz uma organização ser uma igreja? Sou Cristiane Azevedo e este é o Papo Cristão. Pois é, às vezes a gente troca alhos por bugalhos e se confunde nesses termos. A primeira coisa que a gente precisa saber é que Jesus Cristo fundou uma igreja. Eu, como sou católica, eu digo que ele fundou a igreja. Isso, nós temos uma referência bíblica que ele fala: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei, eu fundarei a minha igreja. Só que pelo fato dele falar sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a gente pensa que igreja é o templo aonde a gente vai rezar. E igreja é diferente de templo. A primeira coisa que nós temos que ter em mente. A segunda coisa, que igreja é diferente de religião. Religião é um conjunto de normas que transformam uma organização em uma organização religiosa. E o que são essas normas, esses detalhes? O primeiro deles é estar baseado numa crença. Nós, católicos, acreditamos na Santíssima Trindade, na ressurreição, na Assunção de Maria, no magistério da igreja. Então nós temos na Eucaristia, no corpo e sangue de Cristo. Então, isso da nossa religião. Uma religião, então, ela tem um conjunto de crenças. Uma religião tem uma hierarquia. A Igreja Católica, ela tem uma hierarquia. Nós temos o Papa, nós temos os cardeais, nós temos os bispos, os sacerdotes, nós temos os leigos. Então, ela tem uma hierarquia. Ela tem reuniões regulares. Nós temos a missa, nós temos as nossas reuniões pastorais, a catequese. Ela tem a sacralização de determinados locais. Então, quais são os lugares sagrados para nós? O templo, que a gente vai celebrar a missa. O cemitério é um lugar sagrado para nós. Nós temos o Vaticano, nós temos lugares, nós temos sacrifícios e festas. Oh, os católicos têm sacrifícios? Sim. O sacrifício da missa. Nós temos a religião, ela vai ter um calendário religioso e um sistema de crenças no sobrenatural. Não é verdade? A gente sabe, Deus está acima do que a gente vê. Jesus está no meio de nós e não tem uma explicação. Santo Agostinho, ele vai dizer que a gente não consegue explicar a Santíssima Trindade. Ele dá até o exemplo de que ele passeava pela praia tentando explicar o que era a Santíssima Trindade, tentando entender. E ele encontra uma criança colocando a água do mar num buraquinho da areia. E ele chega para a criança e pergunta: o que você está fazendo? A criança diz: eu estou colocando o mar dentro
desse buraquinho da areia. E Santo Agostinho responde para a criança: mas você nunca vai conseguir fazer isso. E a criança responde para ele: e você também nunca vai conseguir explicar ou entender a Santíssima Trindade. Então a religião, ela tem um sistema de crenças no sobrenatural, geralmente explicando a vida após a morte, ou a origem do universo, a origem da vida aqui na Terra. Então, nós entendemos o que é religião. Ou seja, religião, ela é muito mais uma construção humana. Sim, ela é uma construção humana. Ela é uma elaboração humana. Os nossos antepassados, os santos padres, com os concílios, eles foram organizando o nosso sistema de crença, toda a vivência que eles tiveram com Jesus, tudo que eles pegaram do Antigo Testamento e organizaram à luz do Espírito Santo a nossa religião. Mas a religião é diferente de igreja. Igreja está acima disso. A igreja somos todos nós. E o catecismo da Igreja Católica, ele vai mostrar que a igreja, ela tem 3 etapas. A primeira etapa é a igreja padecente. Qual é a igreja padecente? São nossos irmãos e irmãs que já passaram pela morte e que agora padecem no purgatório. Aguardam o dia da sua justificação, da nossa justificação. A segunda somos nós, a igreja militante, nós aqui na Terra, caminhando na estrada de Jesus, tentando seguir a sua palavra, tentando construir o reino de Deus aqui entre nós. E a terceira, a igreja triunfante, onde acontece a comunhão dos santos, a igreja triunfante, onde está Jesus à direita do Pai, os mártires, os anjos e os santos. Então, muito mais do que ir à igreja, nós precisamos aprender a ser igreja. Muito mais do que decorar normas e regras, nós precisamos aprender a viver o Evangelho. Porque nós somos herdeiros de Pedro. Nós somos esse tijolo, essa pedra que edifica a igreja militante aqui na Terra. Então, nós não podemos confundir a igreja com o templo e com a religião. A religião é o meio que o Espírito Santo encontrou para reunir os fiéis. Então nós temos uma organização, porque senão, já pensou, se cada um fizesse do jeito que quisesse dentro da igreja? Imagina, nós estamos aprendendo que nós temos uma organização das leituras a serem refletidas na missa, nós temos um conjunto de sacramentos. A religião, ela é uma forma que nos ajuda a viver melhor a nossa fé. A religião, ela é um tijolo ou é uma base para a edificação da igreja que Jesus inaugura com os seus discípulos, mas que o povo hebreu foi buscando lá no Antigo Testamento também. Então nós temos que ter em mente o que é igreja,
o que é o templo aonde a gente vai celebrar e o que é religião. O conjunto de normas, de regras, de leis, a pedagogia da fé. Eu espero vocês no nosso próximo programa e espero ter contribuído com o crescimento do seu conhecimento na fé. Até o nosso próximo Papo Cristão.